Boa noite, amigos. Feriado, daqui a pouco tem jogo do Grêmio. Mais de 40 mil espectadores na arena, esperando uma vitória tricolor para inverter a situação. O Grêmio passando do Cerro Porteño. O Cerro Porteño é o atual líder do grupo. Se empatar, continuará à frente do Grêmio. Então o Grêmio precisa ganhar o jogo para se tornar o primeiro colocado, com o apoio do seu torcedor, com o empurrão do seu torcedor. O Grêmio deve confirmar o favoritismo e partir, quem sabe, para o desespero do Amarante para o tetra da Taça Libertadores da América. Nós temos aqui José Amarante, conselheiro do Internacional, candidato à presidência do Inter. Essa história de candidato é o seguinte, ainda não tem nada oficial, né? A gente fica dizendo isso, mas aquilo ainda pode sair alguma composição e é sobre isso que nós vamos falar com o Amarante daqui a pouco. E o Leonardo Goetens, que é jornalista especializado em cobertura da América do Sul em especial, né? Conhece tudo do futebol internacional, mas muito especialmente no quesito que vamos abordar hoje, Taça Libertadores da América. Tu acha que o Grêmio pinta como candidato de novo ao título da Libertadores? Isso te causa algum frisson? Boa noite, Amarante. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui novamente, tá? Mas o sucesso do Grêmio é do Grêmio. Não tem nada que ver com isso. Eu sempre digo assim, eu não vou estar torcendo contra. Se o resultado sair desfavorável é bom, a gente fica feliz, mas a forma como o Grêmio vem se encaminhando, dificilmente ele vai perder um jogo em casa. Dificilmente. O que a gente tem que avaliar é o seguinte, qual o padrão de jogo que o Grêmio está fazendo? É esse padrão? Está dando certo? Está dando certo. Tem 3 times no Brasil mais ou menos jogam parecido, que é o Grêmio, o Corinthians e o Atlético Paranaense, que é um volume muito grande de jogadores que chegou à frente. Eu vejo no Grêmio candidato tanto a Libertadores como no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, pelo recente passado dele. Mas torcer deixa para os gremistas. Léo, tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Um prazer estar aqui de novo. Risco de zebra hoje na arena é pequeno. É pequeno. Mais pelo futebol que o Grêmio está demonstrando do que propriamente por alguma circunstância que aconteça hoje, né? O Grêmio dá uma tranquilidade. É isso que o Amarante está falando. O Grêmio jogou melhor que o Cerro lá. Exatamente. E vem jogando, eu tenho visto muitos jogos da Libertadores, ele vem jogando muito melhor que várias equipes dessa Libertadores. Porque os argentinos, em especial, eles estão mal no campeonato local, inclusive o líder Boca vai mal, joga mal, porém na Libertadores todos eles estão tranquilos, menos o Boca. E o Boca que tem um ataque que é um negócio impressionante, seria ataque de sonho de qualquer time brasileiro. Exatamente, tem um garoto, que é o Pavon, que é excelente jogador. O Tevez, né, que vem voltando de lesão, o pessoal está cobrando muito a atuação dele. O Ábila é um centroavante, aqueles rompedor, né, parede, é um Jael melhorado, na minha opinião, né? Mas é um cara que ele faz os seus golzinhos. Mas não é ruim a análise, não. É um ele Jael deixa a marca dele. Né? É um Jael melhorado. É um trator. Né? Não é nada de especial. Quem Tanto pode é voltar... que o Sobis era titular e ele era reserva no Cruzeiro. O Mano abriu mão dele. Exatamente. O Boca ainda tem um garoto ainda para entrar, que é o Walter Bol, que é irmão daquele outro Bol famoso, né, que está no Tijuana. Está jogando bola ainda, o... Joga, marcou e o Tijuana classificou agora para a fase final do Campeonato Mexicano. Só que o Bolanhos é reserva, né? Ele entra ao decorrer do jogo, mas vem entrando em diversas partidas. O Bolanhos é reserva do Tijuana? É reserva do Tijuana. Estranho, né? Estranho por quê? Porque se falava que iam comprar, que não iam deixar passar, que não sei o quê. Parecia que havia uma convicção de que ele já tinha dado certo. Quase como se fosse o camisa 10 do time. Nas declarações. Não, mas o Grêmio vai arrumar um dinheiro. Se não jogar lá, vários mexicanos estão querendo contratar. Eu estranho, realmente. Mas não é reserva recentemente, ele vinha jogando. Ele vinha jogando, nos últimos jogos ele vem entrando mais. Se fala até de alguma questão física. E ele disputa a posição... Só falta começar a falar do extracampo. O extracampo... Mas qualquer coisa, se tiver problema no extracampo, é só ir lá naquele curandeiro lá no país dele que tá tudo certo.
É o bruxo, como ele chama. É o bruxo. É o bruxo. Isso. Então, o momento é de instabilidade para as equipes argentinas, que são a maior ameaça. Eu não vejo, fora da Argentina, nenhuma outra ameaça contra o Grêmio, contra o Corinthians, contra as equipes brasileiras, né? Agora, Racing é um bom time que abdicou do Campeonato Nacional, até porque ele está no meio da tabela. O River também abdicou do Campeonato Nacional. Eu acho que o Grêmio tem que dar uma secada legal nesse Cruzeiro. Não é nada de especial, mas tem a Arrascaeta, tem Thiago Neves. Uma raposa velha no comando. Tem o Edilson, tem a raposa velha no comando, tem o Dedé, que voltou a jogar bem. Eu acho que seria prudente para o Grêmio uma secadinha aí contra o Vasco. E eu não estou acreditando que o Cruzeiro vai atropelar o Vasco amanhã. Não estou acreditando. Pelo que eu vi da reação do Vasco contra o Racing, me pareceu um time com muita raça, o time do Vasco da Gama. Mas o Cruzeiro tá muito bem, viu? Eu não sei, domingo eu vi aquele jogo Inter e Cruzeiro e vou te dizer, com os chamados desfalques que o Cruzeiro teve, é um time bem armado, um time que tem volume de jogo, em qualquer momento tu via que ele tinha uma reação. O Inter, surpreendentemente em relação ao que vinha jogando, jogou muito bem e demonstrou que poderia em alguns momentos ganhar do Cruzeiro. Mas o que eu vi também é que o Cruzeiro se mantinha e não deixava limite. Primeiro tempo, o Inter teve 2 chutes a gol, quer dizer, de longe. Ele não deixava entrar na área. Aquele zagueiro deles, o Manuel, que eu acho que era do Atlético Paranaense. Ex-Atlético Paranaense. Um excelente zagueiro. Fez de tudo para deixar o Damião longe da área. Pode ver que o Damião não conseguia entrar na área, jogar para fora. O Cruzeiro é um time que, com uma raposa velha, como o Alex falou, é um time que vai incomodar bastante. Eu levo muita fé no Cruzeiro também. E o Vasco, né, Rec? Eu não levo muita fé no Corinthians. Acho que já foi ao seu limite e tal. O problema do Corinthians é que a gente não leva fé no Corinthians há 10 anos. E eles vêm empilhando títulos, vitórias. Ano passado era a quarta força do estado. Exatamente. É o mesmo modelo que começou com o Tite, lá bem atrás, passou por Mano, passou por Carille, continua se mantendo. Teve aí um hiato com o Cristóvão Borges, com uns outros menos votados, mas é uma ideia de jogo. É aquele jogo ali pragmático de resultado, bem fechado, 2 linhas de 4, e que está dando resultado há anos. Mas eles vão pegar grupo por grupo da Taça Libertadores da América. Eu até acho que o Flamengo periga nem classificar, mas eu prefiro pegar o Corinthians do que pegar o Flamengo. Eu acho que a capacidade técnica do Flamengo é perigosa. Eu vejo o Flamengo ainda com alguma farinha no saco aí. Não sei qual é a situação do Paulo Guerreiro, né? Mas tem um julgamento na quinta-feira. Pois né? Mas é um acréscimo que provavelmente será liberado agora. Ele já pagou bastante. Tu prefere pegar o Flamengo do que pegar o Corinthians? Pegar o Corinthians do que o Flamengo. Olha, o Corinthians é muito complicado. É difícil o que a gente tem sempre a gente não gosta do Corinthians, eu principalmente em função de 2005. Eu não gosto dele. Mas ele é o time, é aquele time que está sempre chegando, falasse bem, está ali. O que ele vem ganhando nos últimos anos? E o padrão de jogo do Corinthians é que ele parece que ele não está no jogo. Daqui a pouco ele vai lá e ganha o jogo. E não interessa o resultado. Não é a goleada, é o resultado domingo, mas faz. O Corinthians contratou o Roger agora, centroavante do Internacional. É inacreditável. Como solução. E já tinha o Sheik, né? Imagina, o ataque titular pode ser Sheik e Roger. Mas o Sheik tem mais mobilidade que o Roger. Agora, o Roger, 40 anos, né? O Roger no Inter não teve espaço. E o Mas Roger, tempo ele teve. Não, fala um pouquinho. Ter tempo, não ter espaço e não ter condicionamento físico são coisas diferentes. O que o Internacional não tem? O Internacional, eu venho dizendo isso há muito tempo, aqui, inclusive. O Internacional não tem preparação física. Ele vem se arrastando. Mas ainda não tem? Ainda não tem. Basta ter visto o Lucas domingo jogar. Os jogadores estão chegando ainda, né? Não, mas o Lucas chegou e chegou de uma forma física enorme em relação aos outros. Daqui a pouco o Zeca, depois de 6 meses, vai correr mais que alguns jogadores. O movimento de jogo que ele fez domingo foi impressionante, o que o Lucas fez. Mas por que isso acontece? Porque tempo para treinar o Inter teve. Bom, isso é uma pergunta que eu não sei te responder. O Inter teve 15 dias de pré-temporada antes do Gauchão. A primeira fase do Gauchão inteira eram 11 jogos.
5 jogos utilizou os reservas para dar carga de treino para os titulares. Aí é eliminado nas quartas de final, tem mais 20 dias de treinamento e agora tem semanas espaçadas. Mas tu precisa ter um volume maior de jogo. O Internacional é um time extremamente lento. Ele não se movimenta. A distância que fica entre a zaga e o ataque, no jogo teve alguns momentos, principalmente os 20 minutos do primeiro tempo e finais ali, foi um horror. O segundo tempo se ajeitou, mas mesmo assim tu não tinha aquela sequência. Tu somava 4, 5 jogadores na linha de baixo e 3 ou 4 na frente e 2 no meio parado. E o movimento que o Luca deu foi muito forte. Ele fez um movimento ali, tanto é que ele bateu de fora da área, deu a bola na trave, ele participou muito mais do jogo em poucos minutos que ficou no campo do que o time inteiro. Sabe que o Inter tem, esse preparador físico do Inter não é principiante. Trabalhou muito tempo com o Abel Braga, é um preparador físico que já viajou o mundo aí. É estranho isso, né? Porque... Então, mas vocês acham que o Inter correu tudo no jogo? Eu acho que o Inter, o estilo de jogo do Internacional é mais lento, mais pacholento, mais previsível. Eu ia dizer isso, eu acho que não é nem tanto questão de aspecto físico propriamente dito, mas correr errado. Às vezes não tem uma filosofia, um esquema de jogo prático que o jogador já tenha incorporado aquilo. Até porque vem chegando muita gente de fora, está entrando no time conforme vai chegando. Fica disparelho. E a própria ideia de jogo. Por exemplo, um exemplo clássico, assim, um jogador que eu acho que eu gosto muito dele, que é o Rodrigo Dourado. Mas ele não está conseguindo fazer a segunda parte da função do volante moderno hoje, que é dar início no jogo. Na parte defensiva ele vem bem. Dificilmente ele perde uma retomada de bola. Agora, depois, o que fazer com essa bola? Aí que eu não vejo fluência. Faltam arangues, né? Eu não vejo essa fluência. Eu concordo contigo, mas no domingo deu para ver perfeitamente. Primeiro, a torcida chiou várias vezes em relação ao momento que ele demorava muito para levar a bola. Já no anúncio da escalação, já não foi, ele foi bem pouco aplaudido. Bem pouco aplaudido. Aí tu via o seguinte, quando os zagueiros do Inter recebiam a bola e davam para o Edenilson quando vinha, e ele se transformava no segundo homem, a partir dali ele sumia. Porque o Edenilson pegava a bola e devia ter alguém para receber. O Dourado, em vez de ficar se apresentar, ele se escondia atrás dos atacantes. E aí o que acontecia? O Inter ficava com um homem a menos. E quando defendia, quando o Dourado funciona naquela linha entre os zagueiros, ele vai muito bem. Mas no momento também que ele pega a bola, vocês notam que ele não sabe o que fazer com a bola. Ele quer se ver livre dela. Então ele larga. E quando ele tentou dar um passe mais longo, houve um princípio de vaia da torcida, porque ele errou o passe. Se nós ele está sem confiança. Mas se nós não tivermos paciência com ele, eu ia dizer assim, tem um momento que termina a paciência. Agora, tu vai ter que dizer o seguinte, a gente tem que pensar, os nossos jogadores não podem ser vaiados durante o jogo. Ponto. Se tu quer desestabilizar o grupo, aquele momento que o Dourado errou a bola, o Inter começou a ficar apagado. Porque os demais jogadores também sentem, ficam com medo de passar a bola para aquele jogador, para que ele não seja vaiado. Aí tenta uma jogada mais difícil. Então o que sobra para o Dourado? Receber a bola. E ele, se ele fosse o primeiro volante para distribuir a bola, que ele também não está conseguindo, mas no jogo de segunda, de domingo, ele estava esperando a bola vir do Edenilson. E o Edenilson não enxergava ele. Aí o que fazia? Ia pelas laterais. E o outro problema gravíssimo que nós temos com ele é atrasar a bola. O Inter não propõe jogo para frente. Ele não vai adiante. Ele recebe a bola e sempre tem que voltar a bola com o goleiro. E não é uma questão exclusiva do Dourado. Deu para se ver, basicamente, o Pocket, D'Alessandro, Dourado, Edenilson, até o Patrick, todos eles recuando a jogada e com chance de ir para frente. Talvez tu tenha razão de dizer que a falta de confiança e de propor jogo, mas de preparo tu não enxergas, tá? Mas no segundo tempo, a gente vê que o Inter se espaça. E time que se espaça tem problema de preparo físico. O time que inicia aqueles 30 minutos iniciais do primeiro tempo demonstrava que o Inter tinha preparo físico. Depois deu uma caída, voltou no segundo tempo, mas aí alternando alguns momentos. Mas o time ficou espalhado, porque não tem perna para ir para frente. O Amarante,
Guedes, Maurício, vocês acham que é a hora de ter coragem e colocar Dourado, Patrick, aproveitando essa lesão do Edenilson, e colocar o Luca no time para dar um tique mais acelerado? Já que não tem o Edenilson. Eu não tenho dúvida que tem que botar. O Luca se escalou. Não tem como tirar o Luca. Ele se escalou. E agora, com a lesão do Edenilson, baixa o Patrick e deixa o Edenilson ali daquele lado. Mas não deixa vulnerável o meio de campo, porque o Inter, quando enfrentou o Grêmio, e é uma referência que o torcedor pega, e ganhou do Grêmio, povoou mais o meio. Essa opção é meio faceira para enfrentar o líder do campeonato, que é o Flamengo, e depois um Grenal. É que, ó, quando tu joga Campeonato Brasileiro, tu tem que pensar o seguinte, o jogo fora é 100% de derrota, ainda mais com um time igual. Se tu não arriscar, tu não vai conseguir. Se a gente for retrancado para buscar um empate, nós vamos perder para o Flamengo. Então tu tem que ser pelo positivo e saber que jogo fora, no Campeonato Brasileiro tem 8 ou 9 times que tu vai enfrentar que é vida ou morte. Não tem como. Melhor do que empatar 3 fora é perder 2 e ganhar 1. E ganhar uma. Isso, com certeza. Esse é o cálculo. Só vou finalizar uma coisa em relação ao Luca. Aí seria Luca de um lado, Potker do outro. Damião no meio, D'Alessandro. D'Alessandro. O D'Alessandro também defende. Ele sabe, com o Luca circulando do jeito que circulou e vai circular de Abastecendo, novo. tipo o Luan faz no Grêmio. Vai ter espaço. E uma coisa importante também, o Fabiano, ele jogou muito bem. Para mim foi a melhor partida dele. O Iago, nem para falar, tá excelente. Os dois ajudam na defesa. E se tu aproximar tu acha mais... que o Iago está excelente? Eu acho que está excelente. Ele começou nervoso contra o Cruzeiro. Né? Sim, mas acontece, todo mundo estava nervoso. A torcida estava nervosa e os jogadores estavam nervosos. Por quê? Porque a direção do Inter estava nervosa. A semana foi uma semana de tumulto. 2 derrotas, né? Então não tem como o jogador não ficar nervoso. Ainda mais o jogador mais novo. E aí, o que a gente viu? Me quero apontar qual a falha que o Iago teve no jogo. Nenhuma. Ele no começo do jogo errou 3 passes. Né? Sim, mas houve recuperação. Quer dizer, não chegaram à conclusão de gol. Mas eu te digo... Não, ele se mata e busca de novo. Sim, é uma força excepcional pela juventude dele. Pessoalmente, me agradaria ver essa formação aí. Acho que seria bem interessante. Seria um resgate do que sempre foi o Inter até hoje. Só que eu acho muito difícil que o Odair jogue com Dourado e Patrick marcando. Eu acho que vai ser irresistível ele colocar o Gabriel, porque ele não vai entrar com apenas um marcador de fato e de direito. E vai deixar o Luca na reserva ainda. Aí... Não, mas aí, se fizer isso, aí é suicídio. Tu tem um Ou jogador... então tira o Damião e fica com um contra-ataque mais rápido com o Luca e Potker. Mas Deixa aí tirar a os dois, referência, o centroavante. Não, mas se tu tirar... Alguém vai ter que sair. Não, mas se tu tirar o Damião, a defesa do Flamengo vai se aproximar mais. Tu tem que deixar o Damião, porque o Damião segurar aquela defesa do Flamengo. O que a gente tem Mas tu acha que o Odair tem coragem de colocar o Luca Aí é o ponto. Esse é o ponto. no lugar do Edenilson? Agora surgiu uma vaga. Ou é Luca e 4-2-3-1 mais ofensivo, ou é Gabriel Dias num 4-2-3-1 com mais defensivo. Com o Patrick jogando numa linha mais adiantada, mas defensivo ainda. Mas é que nessa projeção com o Luca e Potker prevalece aquela frase do Zago, que tudo é 4-3-3. Viram 4-3-3 no ataque, né? 4-2-3-1. O Luca volta. 4-2, o 4-2-4, mais agressivo ainda, se tu fizer... Se contar que o D'Alessandro não volta tanto assim... Por isso que dá pra fazer, pode ser 4-1-4-1 também. Só o Dourado na frente, com o Patrick e o D'Alessandro mais centralizados, os dois das beiradas e o centroavante. 4-1-4-1 também. O que não dá para esperar é esperar que o D'Alessandro cumpra múltiplas funções de cercar, de guardar posição. Essa não pode. Ele não vai aguentar isso aí, ainda mais contra um time forte. Agora, por isso que eu acho, assim, não seria o que eu faria, mas isso é tudo na teoria, né? O emprego de quem está em risco é o do Odair. E contra um adversário forte, eu acho muito difícil que ele não proteja um pouco mais o meio de campo. Ainda mais com o Flamengo, líder do campeonato, jogando aquele menino... Vinícius Júnior jogando o que está jogando.
Everton Ribeiro é reserva do Flamengo. E esse, esse que já jogou em tudo que foi função do time, o Arão. Paquetá. Ó, o Paquetá. O que joga esse cara? Mas eu faria um time mais ofensivo. Eu colocaria um time mais ofensivo porque, na minha concepção, o Campeonato Brasileiro tu tem que pensar no regulamento e pensar na matemática. Time, assim, se tu jogar fora contra o Corinthians... Se não tiver coragem nunca, vai ser sempre um time comum. Não vai. Verdade. Não vai conseguir. Ou se jogar contra o Corinthians, jogar contra o Grêmio, jogar contra o Flamengo, jogar contra o Palmeiras, tu tem que ir pra cima. Tem que ir. Mas que sequência tem o Inter, né? Também, inicial. A escalação do Flamengo... Bom e ruim. O Cruzeiro tá pensando no Vasco. O Flamengo vai jogar 2 contra a Ponte Preta, né? Amanhã e na outra quarta. A escalação do Flamengo, que entrou contra o Ceará, que pode ser uma base para enfrentar o Inter. Diego Alves, Rodinei, Hever, Juan e René. Cuejar, depois entrou o Jonas. Lucas Paquetá, depois Jean Lucas. Diego, Everton Ribeiro e Vinícius Júnior. O Everton Ribeiro começou essa. Começou. Mas o Lucas Paquetá tá jogando muito. A dupla de zaga, Juan e Hever. E faltou um nessa lista... Os dois já foram daqui, né? Nesse time que eu falei tem 10, porque faltou citar o Henrique Dourado. Isso. Começou também e entrou o Lincoln depois na segunda etapa. Mas tu vê assim, essa é dupla, a base do Flamengo. Mas essa dupla de zaga do Flamengo, tu tem que deixar ali o Damião postado ali no meio. A chance do Damião, do Pocket e do Luca chegar e bater em gol é muito forte. Pois é, mas fazendo barreira com mas aí contra Juan e Hever, na velocidade, tu não ganha deles? Olha, eu vou dizer assim, esses jogadores aprenderam com o tempo a cortar Eles vão pelo atalho. Eles vão no atalho. Então não dá pra gente falar, a gente tem mania de dizer que o jogador velho não presta. Aí os dois zagueiros. Não presta, então, no melhor time brasileiro. Explica agora. Melhor time momentaneamente. No momento. Tá? Tu vê pela classificação, a gente se baseia pela classificação. O Flamengo hoje está liderando. O time brasileiro é o Grêmio. Não, o melhor time brasileiro, quem é que ganhou o Campeonato Brasileiro no ano passado? Corinthians. Então tu mantém o título pro Corinthians. Quem é o melhor time da Libertadores é o Grêmio, ganhou a Libertadores no ano passado. Quem é quem ganhou a Copa do Brasil ano passado, mantém esse ano. Enquanto não tiver a competição concluída, é o que estava. E o reserva da zaga do Flamengo é o Rodolfo. Também é um veterano, também jogou aqui. Teria encaixado no Inter, por exemplo, quando foi contratado pelo Flamengo. Mas eu vou te dizer, eu estou gostando dessa dupla de zaga do Internacional. Não, eu fiquei impressionado com o Cuesta nesse domingo. Impressionado. Jogando bem. Jogou muito bem. Com categoria. Olha, bolas difíceis de tirar, bolas que eu imaginei que até pudesse acontecer de ter uma falta, um pênalti, coisa. Não, na bola. Ele tecnicamente, o Cuesta sempre foi um jogador referência, né? Ele sempre foi um dos que mais sabe tratar a bola, né? Como os argentinos dizem. O que falta um pouco nele, às vezes, é justamente aquela decisão de definir o lance. Às vezes eu vejo assim, a bola vem, a jogada vem, é ele quem precisa definir, aí às vezes ele hesita. Mas ele, para sair jogando ou para antecipar um movimento, quando existe mais gente na cobertura, o Cuesta sai muito bem, é um bom zagueiro. Grêmio e Cerro já estão jogando, Real Garcilasso e Estudiantes também já estão jogando, e às 9h30 tem Nacional e Santos. Dá para a gente analisar grupo por grupo aqui? E não há muita dificuldade, porque as coisas estão bem desenhadas já, né? A competição está bem avançada, já tem partidas, já tem grupos com 4 partidas realizadas de um total de 6, né? Mas a maioria ainda jogou 3 partidas. Nesse grupo do Grêmio, o Cerro Porteño tem 7 pontos, por isso que um empate não é bom para o Grêmio fica com 6 e eles vão a 8. E aí fica o imponderável. Por quê? Depois eles jogam ainda com o Defensor no Uruguai, né? E com o Monagas em casa. Em casa, fechando a primeira fase. E aí o saldo de gols também pode ser fundamental. O Grêmio ainda tem um melhor saldo de gols, porque goleou já esse Monagas, né? O Grêmio começa a rodada com saldo 4, o Cerro com saldo 3. O Defensor tem saldo 0 e o Monagas, que conseguiu seus 3 primeiros pontos semana passada, tem saldo -7.
O Defensor é quem se complicou, né? Com aquela derrota para o Monagas, Ele só tem mais 2 partidas, né? Agora, ambos estão com 4 jogos, é muito difícil ele buscar essa vaga, né? Ele teria que ganhar do Grêmio em Porto Alegre. E ganhar do Cerro em casa. Ele tem que fazer 100% do Ele aproveitamento. tem que ir a 10 pontos. Aí ele torceria por um empate entre Grêmio e Cerro Porteño e ainda assim o Grêmio pode chegar a 11. Mas daí ele vai ter que ganhar. Na minha opinião, esse grupo está definido. Falta definir aí a questão do primeiro e segundo. A gente não pode esquecer só... A última rodada desse grupo é dia 25 de maio. Jogadores que eventualmente estejam convocados pelas suas seleções, teoricamente não podem jogar porque já está no período de resguardo da FIFA. A CBF, por exemplo, pede a apresentação dos jogadores dia 21. Então, dia 23, teoricamente, estariam fora. Claro, se pode negociar com a FIFA, até porque é uma data da Conmebol, mas, num primeiro momento, se tem que buscar uma autorização para jogar. Então, já não é certo que pode contar com o atleta. No grupo B, o Atlético Nacional está classificado e a outra vaga é de Bolívar e Delfim. E aí passa a ter interesse tudo que é segundo colocado, se o Grêmio for primeiro, né? Bolívar e Delfim, nenhum dos dois é páreo. Não. Bolívar tem altitude, né? Mas não chega a preocupar. Será que o Colo-Colo ainda não vai classificar? O Colo-Colo disputou 3 jogos, tem uma partida com o Delfim amanhã 9h45. É fora de casa, é complicado para o Colo-Colo, mas ganhando vai a 4. Bolívar já tem 5 com 4 jogos e o Delfim tem 4, permaneceria com 4. Depois o Colo-Colo joga com o Bolívar em casa e fecha com o Atlético Nacional fora. Não é muito fácil, mas ainda o Bolívar tem tem mais um jogo em casa, vai a 8 pontos. O Bolívar joga com o Delfim em casa. Aí é complicadinho esse grupo, mas o Bolívar a tendência é que classifique. Né? Em termos de futebol, o único que realmente preocupa, que pode fazer alguma figura na Libertadores, é o Nacional, o Atlético Nacional de Medellín. No grupo C, Libertad praticamente encaminhou a classificação, faltam só 2 rodadas, né? Aí todos têm 4 jogos já. O Libertad tem 9 pontos, o Peñarol tem 6, o Tucumã tem 6 e o The Strongest tem 3. Se falava maravilhas do Libertad, mas o Libertad andou perdendo aí, né? Ele vinha invicto e perdeu a última partida, né? Mas vinha Tucumã, jogando né? bem. Exatamente, mas vinha jogando bem. Não, a última partida que o Libertad perdeu foi pro Peñarol, 3-0. Peñarol. O Tucumã ganhou também na rodada do The Strongest por 3-0. A próxima rodada, para se ter uma projeção, dia 2, então quarta-feira, amanhã, Tucumã e Peñarol, 7h15. E na quinta-feira o The Strongest recebe o Libertad. Aí Peñarol e Tucumã acho que disputam uma vaga e a outra é do Libertad, né? Se o Libertad joga uma em casa a mais. O Libertad na última rodada enfrenta o Tucumã. Pode acabar sendo um confronto direto, depende dessa quarta rodada. E o Peñarol recebe o The Strongest no Centenário. Esse grupo ainda não está morto. Pode aparecer de 3 aí, 2, né? Até porque Libertad, Peñarol e Tucumã. Libertad tem 9, Peñarol e Tucumã tem 6. Então, o Peñarol joga fora, é um confronto entre os dois, então alguém vai pontuar. Podem pontuar os dois e vão a 7, ou alguém chega a 9. O Peñarol joga contra quem? O Peñarol joga com o Tucumã, no Monumental José Fierro, mando do Tucumã. No grupo D, River Plate tem 8, Flamengo 6, Santa Fé 4 e Emelec tem 1. O Flamengo perdeu a liderança, né? Essa aqui é uma briga dura, porque o Santa Fé não tem um time ruim. É um time tradicional, com muita torcida. O fator local é complicado. E o Flamengo que se cuide, porque ele pode ficar fora dessa ronda aí. O Flamengo tem quantos jogos tem? 2 cada um. 2 jogos por ser realizados ainda. Esse grupo todos tem 4 jogos e atuam... Tá, e as 2 do Flamengo são em casa ou fora? O Flamengo joga uma com o Emelec no Maracanã, na próxima rodada. O jogo vai ser no dia 16 de maio. E no dia 23 joga fora de casa com o River. A vida dele tá difícil, hein? O Santa Fé tem que ganhar as 2. Não, o Santa Fé tem 4 pontos. Enfrenta o River na próxima rodada em casa. Então pode... A esperança do Santa Fé é essa, e na última rodada enfrenta o Emelec fora, o Emelec já é eliminado, provavelmente. E o River totalmente focado na Libertadores. Abandonou completamente o argentino, não tem chance de se classificar para a Libertadores. Tá, mas e aí, que qualidade tem esse River? O River, assim, ele vem num momento de instabilidade. Até o treinador, o Gajardo, ele foi muito questionado.
Não. O River ele é atualmente autossustentável porque entrou muito dinheiro da TV, né, no momento. Eles abriram fundos de investimento privado. Então está entrando dinheiro por aí. E eu estive na Argentina agora, na semana passada, e se diz assim, olha, o que precisa se preservar é a continuidade do Gallardo, porque o River tem boas peças, mas passou por um momento de instabilidade nas últimas semanas, vamos dizer assim, né? E como não vinha bem no Campeonato Nacional e o Boca era o líder, então fica aquela comparação como se fosse o Grenal, né? Mas, na verdade, tanto o Boca como o River tem bons valores, tem bons técnicos, mas vive aquele famoso momento de instabilidade. No grupo E, o Racing tem 8, Cruzeiro, Universidade de Chile, 5 cada um, e o Vasco da Gama, 2. E já jogaram 4 partidas cada um. O Vasco teria que ganhar as 2, porque daí ganha os confrontos diretos, né? E o Vasco ganhando as 2 ainda pode ficar fora, mas daí vai a 8. Mas a possibilidade de classificar é ganhando as 2. O Vasco tem que Ele ganhar. tem que ganhar as 2 para poder se classificar. Tem que ganhar as 2 para ter chance. É que ele perdeu para a Universidade do Chile em casa. Ele vai jogar no Chile. O que aconteceu com a Universidade do Chile foi totalmente inesperado, né? Ninguém esperava. Não se sabe exatamente o que houve nessa... Bom, eles tiveram 2 jogadores, além do fato de ter 2 jogadores expulsos, né? Mas o Mineirão prega essas peças aí de vez em quando, né? Mas vamos lá, o Mas Vasco... a Universidade de Chile não tomou 4-0 do Internacional em casa? Já faz algum tempo. Tomou 7 do Cruzeiro semana passada. Pois é, isso que eu estou dizendo, de vez em quando. Também não é esse bicho Não é papão. o bicho papão. O Cruzeiro tem quantos pontos? O Cruzeiro tem 5 pontos, a mesma pontuação da Universidade de Chile. E o Cruzeiro joga contra quem? O Cruzeiro Vasco. joga com o Vasco agora nessa rodada, em São Januário, e na última rodada recebe o Racing, que é o líder do grupo no Aí o momento. adversário pega o Vasco e O Vasco joga em São Januário com o Cruzeiro, por óbvio, na última rodada enfrenta o Universidade em Santiago, no Estádio Nacional. Se a Libertadores continuasse, não houvesse essa janela do meio de ano agora, eu colocaria várias fichas minhas de que o Racing poderia chegar longe nessa Libertadores. Não vou dizer que seja campeão, porque isso é muita especulação, mas tem um bom time, é muito bem orientado pelo Tchatcho Kudê, que é um treinador que eu particularmente admiro muito. Vocês lembram todos do Rosário que ele armou contra o Grêmio aqui? Ele botou o Grêmio no bolso com o Roger e com tática e tudo. E ele sempre fez bons trabalhos. Uma exceção no México, que ele não ficou muito tempo, mas ele voltou para a Argentina, fez um grande trabalho no Racing, vem fazendo. Só o problema é a janela, porque o Martínez já está vendido, tem que sair agora no meio do ano, e aí não se sabe o que vai ser. O Martínez é o melhor jogador da América. É muito bom jogador. Aí vão dizer, o melhor foi o Luan, foi escolhido ano passado, mas o Martínez, nesse momento, está jogando mais que o Luan. Com certeza. Ele é mais decisivo. Não, é um negócio impressionante. É terrível de marcar. Eu sei que a torcida do Grêmio pode ficar brava comigo. Aliás, nem sei se vão ficar tão bravos, porque ontem, depois que o Grêmio perdeu para o Botafogo no Rio, a torcida do Grêmio voltou a ter ódio do Luan, um pedaço da torcida, significativo. É um negócio estarrecedor, sabe? Mas esse Tem ciclo é torcedor normal. do Grêmio que gostava do Herrera e não gosta do Luan. O que eu vou fazer? Mas esse ciclo tem se tornado frequente, até pelas redes sociais, tudo vai de um polo para o outro muito rápido. Uma atuação boa é o novo Pelé, uma atuação ruim tem que tocar pipoca porque é pipoqueiro. As redes sociais, elas refletem muito o que é um estágio em dia de jogo. O cara erra um passe, é vaiado. No outro lance, ele faz uma boa jogada, é aplaudido, é seleção. A rede social é isso. Se vai do céu ao inferno, é muito rápido. De quarta a domingo, né? Olha aqui, ó. O grupo F, Santos, acho que o Santos não perde a faca mais, né? O 9, acho que inclusive com esses 9 aqui já dá. Nacional 5, Estudiantes 4 e Real Garcilaso 4. Aqui é chulhar que o Estudiantes não fique em segundo para não pegar um Estudiantes da vida aí. Se bem que o Estudiantes já não é a mesma criança. Eu vi o jogo contra o Santos, perderam ao natural. Ele não é, no Campeonato Nacional, está no meio de tabela também, não é um time que meta medo nem dentro do grupo e muito menos se acaso
passar para uma segunda fase. Mas vamos lá, nessa projeção de... Não, pelas leituras, por enquanto, tanto o Grêmio e o Santos são os mais próximos de seguirem. Os brasileiros. Os brasileiros, sim. O Flamengo também está bem encaminhado. Cruzeiro Não, tem o Flamengo muito não boa tá muito possibilidade. bem, Mas o Flamengo ainda tem um confronto direto, né? Que é. Flamengo tem 6 pontos, melhor ganhar encaminhado vai a é o 9. Santos. Na e o Grêmio. decisão, né? No último jogo. É contra o... O Flamengo, essa rodada, enfrenta o Emelec em casa. Depois o River. Maracanã. E depois o E River. depois o River fora. Aí que tá. O River, Esse é o perigo. Então Esse é o ele perigo. chega a 8 pontos. Mas se ganhar do Emelec já está com 9. Ele não tem 5? Tem 6. Flamengo 6 e a 9. Não, o que... Aí obriga o Santa Fé a ganhar as O duas. que de certa forma pode ajudar a projeção do Flamengo é que o Flamengo vai entrar em campo no dia 16 contra o Emelec, já sabendo o outro resultado da rodada do grupo. Porque Santa Fé e River se enfrentam quinta-feira, agora, dia 3. Jogão de bola. Então já se terá uma boa projeção do que o Flamengo vai precisar para classificar. Olha aqui, ó. Corinthians tem 7 no grupo G. Só antes, Deportivo... Só antes ali no grupo 6, 6. que é o grupo do Santos, do Estudiantes. É. Por mais que o Estudiantes, hoje tem 4 pontos e não está jogando tão bem. Mas o Estudiantes enfrenta o Real Garcilaso fora, não é nenhum absurdo imaginar uma vitória do Estudiantes. E na última rodada recebe o Nacional em casa. Então, existem boas perspectivas de classificação para o Estudiantes. Ganhando as duas, vai a 10. Vai a 10. Aí pode fazer com que os 9 pontos do Santos não sejam suficientes para a liderança Para do ser grupo. o primeiro. Bom, aí o seguinte, no grupo G, Corinthians tem 7, Deportivo Lara tem 6, Milionários 4, Independiente 3. Aqui tá tudo em aberto ainda, né? Mas a grande decepção é Independente, né? Tem 4 jogos ou 2 ainda? O Lara e o Milionários tem 4 jogos cada um. O Corinthians tem 7 pontos, mas é 7 em 3 jogos. São 2 vitórias e um empate. Muito boa campanha. Então, a campanha do Corinthians agora, ela é uma campanha de 77% de aproveitamento. Dos outros 3 jogos, aí tem as 2 em casa. O Corinthians joga agora na 4ª rodada, quarta-feira, amanhã, 9h45 com o Independiente. No dia 17 enfrenta o Milionários no El Campín e fecha o grupo no dia 24, quarta-feira, também naquele período da FIFA, naquele período de resguardo. Então, se o Cássio for convocado, não pode jogar esse jogo, teoricamente, pelo menos. Mas é em casa o último jogo dele? É em casa contra o Milionários. Aqui vai dar Tem 6 Corinthians. pontos. Corinthians e Independiente ainda acho que vai dar. O Independiente ainda tem chance no Campeonato Argentino de Libertadores. Porque o argentino está vivendo as últimas 3 rodadas, né? Agora, decisão, reta final. Então ele ainda olha para o Campeonato Nacional, está naquela fase assim, né? De olhar para o Nacional para ver se vai se garantir na Libertadores do ano que vem. Então a atenção aí, no caso do Independiente, ainda está dividida. O Independiente que, por óbvio, enfrenta o Corinthians nessa semana. Depois, no dia 17, enfrenta o Milionários fora e fecha em casa com o Deportivo Lara. Também caminho aberto para classificar. No grupo H, Palmeiras 10. Aí todos têm 4 Todos com jogos. 4 jogos. Então o Palmeiras aqui já está classificado. Palmeiras 10, Júnior Barranquilla 6, Boca 5 e Alianza Lima 1. Então o Boca- Palmeiras é o único classificado. Já. Isso, é o único classificado e o Boca pode ficar fora amanhã da Libertadores. Basta uma derrota simples para o Júnior de Barranquilla, Boca Juniors fora da Libertadores. Mas onde é que é? É em Barranquilla. Em Barranquilla. Grande possibilidade de dar os doces aí. O Boca, que seria muito bom para o Grêmio. Na última rodada, o Júnior de Barranquilla enfrenta o Palmeiras em São Paulo e o Boca recebe o Alianza Lima. Mas aí pode ser amistoso e, no Pode caso ser de Palmeiras e Júnior, a definição do primeiro colocado. Para responder objetivamente o que perguntou a Amarante sobre os brasileiros. Grêmio encaminhado no grupo, na chave A. Encaminhado por ser o Grêmio. Né? Já... Tendo 2 partidas em casa... E pelos basicamente, adversários que tem também. Né? não tem. No grupo D, o Flamengo está ali brigando com o Santa Fé, né? O River Plate deve classificar. No grupo do Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. é ele ou a Universidade do Chile, porque o Vasco teria que ganhar as duas. Pode classificar até com 8 o Vasco, ainda tem chance. Mas a tendência aqui que dê Racing e Cruzeiro. Não, mas o Vasco ou chega a 8, ou chega a 8 pontos, que seriam Amanhã as 2 decide a vitórias. O Vasco precisa ganhar os 2 jogos e mesmo ganhando os 2 jogos não é certo que classifica. Porque também o Cruzeiro e a Universidade do Chile
podem chegar a 8, o Universidade do Chile pode chegar até a 11 ainda. E aí, mesmo que o Vasco ganhe do Cruzeiro, ainda não mata o Cruzeiro. E ainda tem o seguinte, né, Rec? O Vasco ganhando os 2 jogos, a definição pode ser no saldo de gols. O saldo hoje do Vasco é -5, o saldo do Cruzeiro é 5 positivo e o saldo da Universidade de Chile é -6. E no outro grupo, grupo F, Santos, e aí qualquer um dos outros aí pode classificar ainda, mas eu não acredito nesse Real Garcilaso, vai ficar entre Nacional e Estudiantes, né? Mais chances para o Nacional, na minha opinião, por futebol, por desempenho, né? Tá jogando bem o Nacional? Não bem, mas melhor que o Estudiantes. Olha aqui no grupo G, Corinthians, Deportivo Lara, Milionários, Independiente, a outra vaga. Acho que aí classifica o Corinthians, né? Corinthians, pelo aproveitamento no turno da chave, vai classificar. E no outro grupo, o Palmeiras está classificado. O problema do Corinthians é que não tem árbitro de vídeo, nem delay na decisão do árbitro, minuto né? e meio demoraram para anular o gol do Atlético Mineiro. Não, mas que bom que o quarto árbitro nos jogos do Corinthians, ele tá sempre atento, né? Sim. Enxerga tudo. Ele a 50 metros enxerga melhor que o juiz. Não, é Então, os impressionante. caras enxergam do meio do campo, enxergam atrás da goleira, enxergam em casa. Ó, e não sou eu que estou falando, hein? E aí, O Corinthians, ele vai passar. Ele vai passar porque alguém, se ele não for pro mérito, alguém ajuda. eu vi ontem alguém fazer uma análise, foi mais mão o gol do Jô ou mais mão o gol do Ricardo Oliveira? Pô, não tem dúvida que foi do Jô. O do Jô. Pois é, Ah, mas sem descarado. e qual sem foi o dúvida. validado? O do Jô. De quem é o Jô? Do Corinthians. Então, Aí depois dizem que o cara é neurótico, né? sabe aquela história da São perseguição? só coincidências. Né? Coincidência, exatamente. Aquela frase que tu dizia da arbitragem própria, não... A arbitragem própria é assim, o Flamengo e o Corinthians eles têm só quando precisa. Não é sempre. Não é sempre. Quando precisa, Quando tem que ter uma mão, aí. ele recebe. É engraçado que é a mesma coisa que se fala do Boca na Argentina, né? Casualmente é a equipe com mais poder político, econômico, é a equipe do presidente da República, que aliás agora está exigindo o Tevez na seleção, né? Não sei se vocês viram, mas tem uma grande polêmica que se diz que ele exigiu Carlitos Tevez na seleção. Médici, Exatamente. Mais um Médici, né? mais um Médici. Exatamente. Só que lá não é milico. É que o Tevez está no auge da carreira dele. é militar, Então não é tá militar. voando. O E Tevez tá custou muito bem, caro. correndo que nem um louco, eu vi. Correndo o quê? Deve estar. Pouco. Corre nada. Tá mal o Tevez? Sim, é ironia, né? Ele está voltando de lesão, também vamos dizer isso, né? Recém O Tevez jogou está com 2 34. Eu não lembro exatamente Por aí. quantos, mas ele já passou dos 30 há algum tempo já. Ele jogou no Corinthians há 13 anos. O Tevez nasceu em fevereiro de 84, 34 anos. 34. Ele, quando voltou a primeira vez da Europa, ele volta da Juventus para o Boca, ele jogou muito bem. Ele teve uma temporada em alto nível. Depois que ele vai para a China e volta para o Boca Juniors, ele nunca mais jogou o que ele jogou naquele, Esse período da China. na volta. O período que o jogador vai para a China ou para os países árabes, quando volta, demora para. Por isso que o Tite diz que está arrumando a mala para ir ver Renato Augusto e outros quitais jogando na China para ver se realmente tem condições de chamar ele, né? Porque não dá tempo para preparar fisicamente no período de testes da seleção antes da Copa. Que pepino, hein? O cara é titular absoluto, aí vai jogar na China. É titular absoluto. E pede E pra era ver. o equilíbrio do time da seleção brasileira, porque defendia e atacava, era o avalista do sistema. Certo fez o Paulinho, né? Que voltou a tempo da China, foi para a Europa e se garantiu, né, numa Garantiu vitrine o passaporte para a Copa. pelo bom futebol que tem também, mas se colocou na vitrine, E né? virou goleador. Essa dificuldade de vai para a China ou vai para os países árabes é completamente diferente. É tudo diferente. Tudo. Tudo que tu possa imaginar a nível de preparação de futebol é diferente. O horário de treinar é diferente. Os times que tu vai jogar são alguns times de fábrica, alguma coisa parecida. É muito difícil. Amarante, você vê o Inter perto ou longe da Libertadores da América? Dá para responder depois do intervalo? Sim. Já voltamos. Muito bem, sabe que nós levantamos um assunto aqui
eu já falei isso ao longo do dia de ontem, mas só para recordar, que deu muita celeuma aí, os conselheiros todos começaram a ligar para o presidente Romildo e tudo mais, então vou recuperar. E o presidente disse que não vai prosperar essa história dele poder ficar mais 3 anos no comando do Grêmio, mesmo que não precisasse mudar o estatuto, que dá dupla interpretação, essa coisa toda. E aí ele disse que o estatuto será cumprido sem interpretação. Olha, eu acho... Mas se dá dupla interpretação... Eu acho que o presidente Romildo está certo, ele não pode continuar. Ele tem que ser candidato a senador para ir embora de uma vez. Eu estou recuperando isso justamente para debater. Mas é claro, tirando as brincadeiras, né? O excelente trabalho que ele faz no O trabalho que ele está fazendo no Grêmio, se ele tiver a oportunidade de seguir, tem todo o direito de fazê-lo e até mesmo condições. É unânime no Estado o trabalho que ele faz, mesmo sendo um trabalho feito no time do Grêmio. Quer dizer que se ele fosse candidato a Senado, governo, tu votaria nele? Hoje, já. Já Para ir embora já de uma vez. Para sair de uma vez. A administração do Romildo ela foi muito além do que contratar bons jogadores, que geralmente é o parâmetro que se tem, né? Campanha, resultado de campo. Mas ele vai muito além, ele reestruturou o Grêmio, né? Aquela questão de pagar o passivo do Grêmio, de, em vez de ir comprar um jogador novo, adquirir fatias maiores de Luan, de Everton, de Ramiro, entre outros, né? De jovens, Wallace, possibilitou ele a formar uma equipe a longo prazo. Esse, para mim, na minha opinião, é o grande diferencial. E a clareza com que ele fez isso. Até para a gente que trabalha no jornalismo esportivo, ficou muito fácil de depreender o que ia acontecer. Eu vou investir nos nossos. Eu vou comprar percentual maior. No Grêmio agora ninguém tem mais do que 30% de passe de jogador. Alguns do passado ele não conseguiu e tal. Mudar. Foi o caso do Luan, por exemplo. Mas aí contou com o apoio do Renato. E outra, não vou nunca tirar o mérito do presidente, por favor. Mas tem que ter uma pitada de sorte, né? Ah, sim. Lá atrás, ele não conseguiu contratar o Doriva, aí achou um Roger da vida Cristóvão que também, deu né? todo o norte, a maneira de jogar do Grêmio. Né? O Cristóvão, Eduardo Batista, aí acabou vindo o Roger e depois o Renato. Ele pensou no Zago. Todo ele acreditou empreendedor, no diploma da UEFA. Todo empreendedor Mas necessita... era de cinema que ele fez, teatro. Todo empreendedor necessita de um bocado de sócio. É verdade. Então, ele tem uma vantagem muito grande, que ele foi extremamente transparente e não fugiu do que ele tinha para dizer. Disse, eu vou fazer isso e pronto. Não fica não tem mimimi. A conversa dele, ela é clara e da forma de ser clara, ela é objetiva. E consegue os resultados. Até eu vou te responder a pergunta que tu deixaste, sobre se eu acredito que o Inter vai estar na Libertadores. Não, eu estou perguntando se o Inter está mais perto ou mais longe. Não, eu acredito que o Internacional tenha condições de chegar esse ano a ter vaga para disputar a Libertadores. Nós estamos na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. É possível, não só isso, e até possível disputar o título. O que me irrita muito é quando as pessoas vêm aqui, principalmente no teu programa, e falam mal de tudo do Inter. O Internacional é um time que está, quando alguém diz que está em reconstrução, ficam bravos. Aí que não pode dizer essa palavra. O Internacional tem um time em condições de disputar. A gente viu o jogo contra o Palmeiras, a gente viu o jogo contra o Corinthians. Vai ter uma sequência contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Vai ter uma sequência de jogos mais difíceis pela frente, que é o Flamengo e que é o Grêmio. Eu não acredito... Tu tem medo do Grêmio hoje? Não tenho medo do Grêmio. Nunca mas tive tem medo. muito colorado de fraudão. Não, mas não tem. É que a pessoa tem que aprender a parar de pensar no passado. De vir aqui começar a choramingar porque caiu para a 2ª divisão, porque não sei o quê, que está voltando. Não, nós temos que pensar o seguinte, o Inter está no Brasileiro. Nós temos que pensar daqui para frente. Mas quando foi eliminado pelo Vitória, alguns diziam que era o futebol de 2016. Estamos falando 10 dias atrás. Não, é assim, se for comparar o futebol, tu faz várias comparações. O que nós temos que fazer Aquele é parar... jogo foi horroroso. Não, mas, Rec, tem que parar de olhar para trás, Rec. Tem que olhar para frente, tem que dizer assim, o Inter tem condições. Tu fizesse uma outra colocação, que o Amarante é conselheiro internacional e candidato à presidência do Inter. Eu sou candidato por um motivo. 2016 eu concorri
à presidência do Inter e nós tínhamos 3 candidatos. Era eu, o Afatato e o Marcelo Medeiros. Os conselheiros escolheram a proposta do Marcelo. A proposta que eu fiz, que apresentei no conselho, foi aplaudida por todos, mas não tive os votos. O que eu acho estranho é, no momento atual, a quantidade de gente se lançando e se mexendo nessa questão da candidatura, que isso atrapalha, sim, o Internacional. Nós temos que pensar o seguinte, campanha política, vamos deixar para depois da Copa do Mundo, mais próxima. Agora o que a gente tem que fazer? Dar tranquilidade. E o que a gente viu domingo, nós comentamos, os jogadores entrarem nervosos em campo, é um reflexo que nós estamos fora fazendo, que chega no vestiário. Os pedidos de Fora Melo, os pedidos falando sobre a gestão atual do clube. Isso interfere, sim. Os jogadores, quando estão no gramado, eles vêm. Perdigão e Gabiru na torcida do Inter é alguma jogada eleitoral? Olha, eu não quero acreditar que seja. Eu quero acreditar que eles estejam lá torcendo para o Inter. Só que o Perdigão e o Gabiru, eles têm local cativo em qualquer área do Internacional. Eles poderiam estar dentro dos reservados do Inter, porque eles têm uma história. Mas eles são boleiros, eles querem estar ali. Não, ok, eles têm direito de ficar onde bem entender. Só que assim, ó, se nós continuarmos pressionando com política o Internacional, não estou aqui defendendo a manutenção ou não do Roberto Melo como vice-presidente de futebol. O que eu estou defendendo... O que você acha do Melo? Olha, eu vou te dizer bem claro. A gestão toda está vindo com uma dificuldade. Desde o início da gestão do Marcelo, tem N dificuldades que está sendo, cada dia um obstáculo diferente, por N situações que o Inter não estava acostumado. E aí o que acontece? Quando tu contrata jogador, tu tem a chance de errar. O que está acontecendo é que o Melo está errando mais. Dos jogadores que o Inter trouxe, os indiscutíveis, é o Patrick, indiscutível, uma contratação excelente, e agora o Luca. Os demais jogadores... O Zé que é discutível? Não, eu não vi jogar. Eu não posso te dizer. Eu vi o Luca. Não, eu estou dizendo agora. Nesse ano? Nesse ano. Não, o ano passado foi toda aquela história para poder ascender a Série A. Esse ano que é o que eu te digo. O que eu enxergo do Inter? O Inter tem condições de melhorar? Tem. A gente viu e o Roberto Melo está tentando fazer. Agora, as sequências de erros que se tem na contratação de laterais, a torcida vai se incomodando, vai se inflando, e aí começam as pitadinhas de coisas do lado, e isso, óbvio, que gera uma avalanche de coisas que acaba chegando no vestiário. E o vestiário também, Hecker, o vestiário foi para a rua. Com a declaração que o D'Alessandro deu em relação a antigos candidatos a alguma coisa... Acho que avançou muito o sinal. Se avançou completo. Agora o que nós temos que fazer? Na antivéspera de um Grenal. Tá, o que nós temos que fazer agora? Mas ainda que depois se garantiram dentro de campo, porque normalmente sai pela culatra, né? Normalmente sai... Não, mas, Rec, ó, se garantiram num jogo onde foi excepcionalmente o Inter. Não, mas tá bem. Não, só que aqui... O Grêmio também teve terceiro na sequência. O Grêmio também teve uma atuação excepcionalmente abaixo. Mas só que teve uma coisa. Aquela garra que o Inter esquece que o Renato jogo, tirou o Arthur e botou o Cícero. Não, mas assim, ó, aquela garra naquele último Grenal, de toda a equipe do Inter, não se vê nos outros jogos. Se eu pegar o jogo contra o Cruzeiro, eu vou dar nota para aquela garra, tá? Foi nota 10. E já contra o Cruzeiro, essa nota chegou a 5. Contra o Vitória, foi a 0. Entendeu? Como é que o Inter faz aquele jogo contra o Grêmio e faz aquele outro jogo contra o Vitória? É isso que ainda não... É a sequência de jogos. O Inter teve aquele jogo no Beira-Rio, ganhou 2-0, quase classificou no Gauchão, fica 20 dias treinando e apresenta aquilo contra o Vitória. O Inter não pode ser um leão no Beira-Rio e um gatinho fora de casa. Sim, mas tu mas contra o Vitória não foi um leão no Beira-Rio, né? Mas ganhou o jogo. Bom, mas... Deu um jeito. Tá, mas tu tá falando do jogo do Beira-Rio ou no jogo lá? Não, o jogo do Beira-Rio. Os dois foram ruins. Os dois foram péssimos. Mas tu vê assim, se tu for ver a sequência de jogos contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, o Inter manteve um nível. Entendeu? A tendência agora, vamos ver contra o Flamengo. Se mantiver esse nível de domingo, já me agrada. Eu começo a enxergar... Mesmo sem o resultado, mesmo que não ganhe o jogo. Mesmo que não ganhe o jogo, mas se mostrar o nível, já me interessa. Por quê? Porque tu tá assim, buscando, não vou dizer a perfeição, que ela não existe, mas buscando a melhora.
Está evoluindo, pelo menos. Evoluindo, mas assim, evoluindo quando tu enxerga, buscar melhorar é menos, tá? O que eu tô tentando dizer é o seguinte, ó. O jogo contra o Flamengo é um jogo que o Internacional precisa o quê? Ele precisa ser audacioso, ele precisa arriscar, ele tem que ir para frente, que ele precisa ganhar. Não só para acomodar a situação de tudo que nós temos em volta, mas para dizer que ele está diferente. Aí sim, esse é o desafio, são esses os dois jogos. E Grenal depois, pessoal, Grenal não dá para a gente palpitar, Grenal tu não tem favorito, mesmo que o Grêmio mantenha um favoritismo em relação pelos últimos tempos de conquista que tem, é Grenal. Vai ser diferente. Aí que tá. De novo, o Odair está de novo no batismo de fogo. Né? Parece que está começando agora e tal. E se não passar bem por Flamengo e Grêmio, eu não sei se ele chega no jogo contra a Chapecoense, vai começar o desespero de novo. Tá, e tu põe quem? Ah, não tem? Não, eu queria opções. Não tem. Para Tem o substituir Marcelo Oliveira, desempregado. Cuca. O Levir Coupe. O Cuca que vai comentar a Copa, não quer pegar antes da Copa. Carpegiani. Que há uma tem síndrome com o Carpegiani em relação ao Beira-Rio, que não se sabe. Falcão. Filipão. Esses aí estão aí. Então, mas a dificuldade está enorme. Aí a gente só não Seria pode... uma bela jogada, Filipão, no Inter. Né? A gente só não pode esquecer... Não. Seria. É Não. uma boa jogada. Não. É um bom técnico. Eu não sei se ele... Pode ser, mas não, para mim não serve. Eu não sei se o Filipão No quer Inter, se não. incomodar depois de velho. O cara tá trilionário. Já comprou metade de Canoas agora aqui, né? Mais da metade? É, um pouco mais. 51 a Eu me lembrei agora, a esposa dele é colorada. Agora eu me lembrei. Não. Eu quero ele sim, agora eu quero. Esse jogo que o Rec, essa menção que o Rec fez entre o Grenal e o jogo com o Chapecoense é a última semana cheia que o Inter tem de treinamento antes da Copa. Depois são jogos em sequência do Campeonato Cristóvão Brasileiro. Borges, que quer voltar a treinar também. Doriva, falamos dele hoje. Mas assim, ó, de novo nós estamos cometendo um erro e eu não vou continuar nesse erro. Já agora ficar especulando. Não, eu Odair, o Rotti também. Não posso dizer nome feio aqui. Ué, mas o Rotti disse que vai voltar. Tá. Ele disse aqui. Ele disse aqui no preliminar que voltará em breve ou para Grêmio ou para Inter. Não sabe para qual volta Okay. E não era o Espinosa. O Odair é o técnico do Internacional, nós precisamos dar força para ele e pensar positivamente para o Odair. Ele está na sequência e vamos acreditar e vamos dar a chance. Eu acreditaria que ele ficaria se o presidente dissesse isso aí. Não que a tua palavra não seja importante. Não, obviamente quem manda é o presidente do clube. Não, sabe o que é? É essa a minha preocupação, que é a mesma tua. Não se adquire nunca uma estabilidade no Internacional. Não se adquire. O Grêmio tirou o Roger lá, mas precisou tomar um 4-0 e um 3-0 de dois times pequenos. E contra a vontade do presidente, né? Ele dizia, ou pelo menos externamente, ele dizia que já tinha segurado o Roger, um pedido de demissão do Roger há umas rodadas anteriores. E aí o Roger disse, eu não tenho mais condições de Eu não tiro mais desse grupo. E a gente não pode esquecer, Rec, após a apresentação do Renato... A versão oficial. Após a apresentação do Renato, em determinado momento, em uma entrevista coletiva, o presidente disse: o Roger saiu porque quis. Se dependesse de mim, ele ficaria. Repito o que disse o Guedes. É a versão oficial. O presidente Romildo é hora concurso. Eu tenho uma frase. O presidente não demitiu nenhum. Nem Ico Román, nem Espinosa, nem Roger, nem Filipão, que quer ver o presidente longe. O presidente não demite. O Praz, quando saiu, também não foi demitido. Não, mas aí o Praz... Quem é que demitiu? Claro, não foi ele que demitiu. Quem é que demite? Espírito Santo. Amém. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Grêmio está decidindo a primeira colocação contra o Cerro Porteño. Grêmio que, passando em primeiro, terá facilidades ao longo da competição. Então é importante que conquiste uma vitória hoje na Arena com apoio de milhares de torcedores. Léo, o que é que você vê na hierarquia da Libertadores? Você que é um profundo conhecedor. Agradeço, acredito não tanto, mas vejo muitos jogos da América do Sul. Eu acho que eu colocaria num primeiro nível de disputa da Libertadores o Grêmio, né, pelo que vem jogando e porque sabe o caminho para chegar lá. No primeiro nível ainda,
Corinthians e Palmeiras. O Corinthians também porque já tem um estilo de jogo consolidado há um bom tempo e o Palmeiras pelos nomes, pelos valores individuais e pelo bom técnico que tem, que ainda precisa mostrar bastante. Num segundo nível, Flamengo, Racing, River Plate. Flamengo, Racing e River Plate. Esses três. E o resto é o resto. Eu vejo esses como principais candidatos. O Tucumã, o Libertad, isso tudo é fogo de palha. Fogo de palha como foram até hoje. Não tem, fora desses de camisa, não tem nenhum Atlético Nacional que venha jogando um futebol espetacular como jogou naquele ano. Não tem nenhuma surpresa entre os times, digamos, de camiseta menor. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Nessa tua avaliação, tu enxerga que qual é a possibilidade de ser um brasileiro campeão novamente ou um estrangeiro? Altíssima. Eu acho que é bem provável que seja um brasileiro. E o Racing, perdendo o seu principal jogador, vai ter que tirar algum coelho da cartola, porque gastou todo o dinheiro que tinha já na janela do início do ano. Então, esse é o time. E daí para baixo. Se ele perder o principal jogador, vamos ver que solução que vai se ter. Por isso que eu coloco times com poder de reposição, como o Palmeiras, como o próprio Corinthians, num nível acima. O grande problema... Dos brasileiros, qual que tu vê com mais condições de ser campeão da Libertadores? O Grêmio. Não tenha dúvida. O grande problema para os brasileiros nessa projeção de título é o cenário em que classificam Boca e River, porque na janela eles podem surgir com um fato novo e mudar o cenário, né? Boca e River, eles são... É um mel. Todo jogador argentino quer jogar em Boca e River. É a vitrine. Corinthians e Flamengo no Brasil. É a vitrine. Tu sai no jornal, teu gol aparece na TV, os programas de TV ficam falando 3, 4 horas de Boca e River. Depois, Independiente, Racing, ali é 15%. Agora, quer ver uma coisa interessante? São 3 competições importantes. A Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Qual que paga a maior premiação? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Paga o dobro da Libertadores. Incrível, né? Mas eu relativizo isso um pouco pelo seguinte, ó. A gente diz que... depois... tem premiação. A premiação, sim, se tu diz assim, ó, que premia melhor pelo título, ok. Mas não está embutido o direito de televisão? Direito de imagem do Campeonato Brasileiro. E a Libertadores nesse sentido de te promover a tua marca e poder jogar no final do ano contra o Real Madrid de novo. E pelo menos teoricamente o resultado, a tabela de classificação desse ano do Brasileiro define o que os clubes vão ganhar ano que vem naquele percentual. 50 tem 30% Copa do que Brasil. serão é um belo dinheiro. Dependendo das fases que tu pode chegar. O Internacional, se tivesse, poderia chegar a 60 e poucos milhões. O Vitória, por exemplo, então pode chegar a 60 Será que foi verdade aquilo que o Inter realmente não quis ganhar o título da Série B? Porque isso acarretou o fato de estar fora hoje da Copa do Brasil. Não. O Inter queria ser campeão. Não, isso não. Foi uma sequência de jogos ali no finzinho que atrapalhou muito. Degringolou tudo. Não tem... Isso aí não existe. Teve que trocar de técnico para jogar contra o Oeste. Os caras não queriam mais nem ver o Guardiola lá, o Gordiola. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, no melhor custo-benefício, 30 61 62 62. Estofaria Brasil, há mais de 45 anos no mercado. A Estofaria Brasil é a referência de alta qualidade. Trabalha com mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. O telefone 3343-1825 ou envie agora mesmo o WhatsApp para 99441-4318.
9441-4318 e manda pedidos para pedidos@estofariabrasil.com.br. Já voltamos. Muito bem. Como é que você vê esse quadro eleitoral do Internacional? Como é que você acha que vai se desenhar, sem querer fazer onda e tal? Mas quem é que você acha que no final vai confirmar os pré-lançamentos? Por exemplo, você acha que o I9 vai conseguir conduzir bem o processo a ponto de escolher um candidato e ficar todo mundo feliz? E quantos candidatos você imagina que vão para a eleição no Conselho? Doutor José Aquino Flores, você acha que concorre? Olha, são várias perguntas, algumas provocativas, mas tudo bem. Não, provocativa. Vamos lá. Não teve Tu tem três movimentos políticos no Internacional, que é o I9, o MIG e o Povo do Clube. São três movimentos que conseguem ter, vamos dizer assim, candidatos. Os demais movimentos são movimentos pequenos que, reunidos, poderão se formar num quarto grupo de apresentação de candidatos. Está se desenhando isso? Isso se busca sempre. O que tu busca? Vou falar de mim, tá? Certo. Tu busca o quê? Pegar essas pessoas que estão soltas e aqueles que estão descontentes dentro dos seus movimentos. O que tu enxerga no Inter hoje? Todo mundo está descontente. Onde é que entra o Convergência nesse contexto? O Convergência ele está em três situações. Tu tem Convergência na gestão, tu tem Convergência solto e tu tem Convergência que está pensando em informação de grupo. Quer dizer que a Convergência virou Divergência. Não, Convergência não praticamente convergiu. um BMDB. É que assim, na realidade, não é só o Convergência, os demais movimentos também está tudo segmentado em cantos. O próprio Povo do Clube teve pessoas que saíram. Ontem eu ouvi tu falando com a Nájila e ela saiu, está no MIG. Tá? Então, há uma movimentação de cadeiras, vamos dizer assim. Tá? O que a gente tem que pensar nesse momento? É aguardar para ver as danças das cadeiras. O I9 tem condições de ter candidato, o Povo do Clube tem condições, os que estão separados têm condições, o MIG tem condições, todos têm condições de lançar um nome. Mas só passam dois, né? Se a reforma, está em andamento uma reforma estatutária, ela tem lá um pedido de alteração que fala em 3 candidatos, que seria permitir que o associado escolhesse em quem realmente quisesse votar. No pátio você acha que ganha? No pátio eu ganho, eu não acho, eu ganho. Não fica surpreso. Não. Tá? E vou dizer mais, se tivéssemos a oportunidade de 3, lá em 2016, tínhamos 3 candidatos. Nós tínhamos 3 candidatos. O que aconteceu? Os votos no Conselho, eles somem do dia para a noite. É algo impressionante. Tu faz uma reunião, e de fato eu fiz uma reunião no sábado que antecedeu a escolha. Lá nós tínhamos um grupo de 60 conselheiros mais ou menos, quando vi, voto efetivo 37. Porque a movimentação de cadeira. O que o Conselho do Inter está aprendendo, e aprendeu, não dá mais para ter voto a cabresto e não dá mais para tu ter voto por relacionamento. Tu tem que pensar hoje em votar naquela pessoa ou naquele conselho que vai ajudar o Internacional. E todo mundo disse, hoje é uma consciência dentro do Conselho Diretivo do Inter, que o voto tem muito valor. Senão tu fica embretado, tendo que aguentar 2 ou até vezes 3 anos, se passar na reforma estatutária o prazo de 3 anos também. Então nós temos uma série de coisas que estão sendo avaliadas pela comissão da reforma estatutária e que pode agora vir à tona e permitir que tu tenhas, que o associado tenha a opção de escolher mais do que um. Eu até acho que o associado tinha que ter 4, 5 candidatos à disposição. Porque o tempo que se desgasta ao Internacional, o tempo de sofrimento que se tem, a gente já aprendeu que aqueles slogans que tinha de que campeão voltou, slogan de eu já fiz isso, eu fiz aquilo, não. Tu tem que ver o que tu tem de proposta. E o sócio dele tem que perguntar e saber o que é proposta. Tu lembra que eu apresentei um livro de proposta e perdi no Conselho do Inter para pessoas que apresentavam lá
slides, uma lâmina. Sem conteúdo de como ia chegar. Diz, ó, eu tenho esta proposta, como é que eu chego? Categoria de base. Todo mundo fala em categoria de base. Mas ninguém chega e te explica como tem que ser. O que você aprimorou naquilo lá, de lá para cá? O futebol. Principalmente o futebol. As estruturas administrativas do Inter é um controle total que nós temos. Total, não tem o que discutir. Mas no futebol, ele está sempre em evolução. Então, principalmente futebol, principalmente enxergar o Internacional no seu início. O início de um clube é a categoria de base. Dali sai, vamos dizer assim, o produto que tu vai oferecer depois. O orçamento do Inter, 30% do orçamento do Inter, ou às vezes até 40%, é a venda de atletas. Quando tu falas, o meu clube tem um orçamento de 300 milhões, tu pode ter certeza que 1/3 desse valor é de venda de atleta. E o que os gestores fazem? Gastam 300 milhões. E esquecem, antes de saber se vai ter a receita esquecem que não vão ter atleta para vender. E aí vem o déficit. E vem acumulando. O que o Romildo fez? Ele enxergou o que estava devendo, vou me reter e vou ajeitar. E ajeitou a casa. E o que a gente está fazendo hoje? Nós temos um excesso de jogadores que não são da base e a base do Inter que está vindo está tendo menos espaço. Nós estamos amargando a base. E a base do Inter hoje, se tu perguntar para os jogadores da base, pode ter certeza, eles não são felizes. Por que eles não são felizes? Eles não enxergam o time principal mais. Está muito longe deles. Para chegar no time principal. Eu vi agora no domingo contra o Cruzeiro exatamente isso. Não tinha ninguém da base na reserva. Praticamente ninguém. Tinha o Charles e não me lembro qual era o outro. É impressionante porque o Inter ganha muitos títulos na base. Ganha até mais que o Grêmio. E vende muito agora. Mas aí que está o negócio, pessoal. A gente tem que enxergar uma coisa. A base que tu queres é a base ganhadora ou a base formadora? Dá para fazer, acho que até as duas coisas. Não, veja só. Que a formadora leva a vitória. A ganhadora não leva a formação. Pois é, a ganhadora pode ter o Bertotto como capitão e lateral esquerdo titular e no outro dia ele ser dispensado. Exatamente. E ele não era nem da base mais, era o aspirante. Ele era aspirante. Aspirante. Grupo de transição. E tem o lateral direito, que não é lateral direito, que é o Val, e vai para o Brasil de Pelotas. Seguindo essa tua preocupação do que mudou o futebol mudou completo. A cada ano que passa tem uma evolução. A cada ano tem uma situação nova que se descobre em relação de como tu pode potencializar mais o atleta. E aí tu tem que trazer isso, essa novidade. Tu tem que estar sempre acompanhando que essas coisas aconteçam. Mas a principal de todas que não muda é tu aproveitar a base para ganhar dinheiro. E como é que tu ganha dinheiro com a base? Formando atletas profissionais. Quando tu citou que não lembrava o outro jogador da base, era o Brenner. Brenner E Charles, os dois. Não, mas eu acho que o Marcinho também não estava na... O banco ontem do Inter. Lomba, Danilo Silva, Klaus, Wendel, Zeca, Charles, primeiro da base, Gabriel Dias, Camilo, Wellington Silva, Nico Lopes, Luca e Brenner. Eu sei que é ruim para até manter o grupo unido e tal, mas por que o Danilo Silva e não o Fábio Alemão? Vou dar um chute aqui. Tá. Tu lembra que eu te dizia que nós tínhamos que ter... Qual é o problema de botar o Fábio Alemão? Nós já sabemos o tamanho do Danilo Silva. As contratações específicas formam uma boa base e contratam especificamente. Com isso, com essa leitura que o Maurício fez agora, tu tem uma ideia. Tu não tem um grupo na mão. O grupo na mão é um número de 25 a 30 jogadores. Nós temos uma competição, uma única. Então, o nosso grupo pode ser muito reduzido e tu transformar, vou usar a família escolar, transformar aquilo numa família, das pessoas se conhecerem. O que se tem de informação ou de história em relação a isso é que sempre quando o profissional está segmentado em grupos dentro dos jogadores, ele não vai para frente. Deveria ser estatutário, tem que ter 5, 6 na reserva. Quando a competição abriga 11 no banco, dá para colocar até 6 júnior, 6 das categorias de base. Mas não pode estar no estatuto, né? Porque... daqui a pouco tu tem um time igual ao Real Madrid, não, mas... E o que tu não pode ter no estatuto também é limite mínimo para gastar em base, né? Isso aí o Miola lá atrás... Mas limite máximo. Não existe uma coisa... Quando tu fala em base, tu não é gasto, é investimento. É óbvio.
As pessoas não enxergam. Não Tu pode ia ser o perguntar limitador hoje- do que gastar. Eu ia te perguntar, saindo um pouco disso aí, mas tu não tem receio dessa situação financeira do Inter? Nenhum receio. Essa é uma boa pergunta. Nenhum receio. Tu tem que pensar o seguinte. Mesmo tu com tem esse que- rolo do esporte Não- interativo não aí, tem, que assim, a ó, receita é menor, Tu tem que se adaptar àquilo que tu tem. Tu tem que estar preocupado com o inchaço que o Inter está tendo em várias áreas. Várias áreas do Inter está sendo inchada. E isso me preocupa. Tem que furar a bolha. Exatamente. Para quando tu começar a formar o que tu queres, o que tu pensa de positivo, aí tu vai ter problema de furar a bolha. Léo Guedes, muito obrigado. Muito boa participação. Eu Obrigado, agradeço. Amarante. Obrigado, Maurício. Até amanhã, 1h da tarde, com o preliminar, a imagem do futebol.